não tive tempo de fazer café, viu, Flá?
Boa tarde a todos, a todas, a todes. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer muito grande estar aqui, iniciar essa tarde de formação de professores e é com alegria que a gente inicia essa oficina. Seu microfone desligou, Juarez. Ju, acho que ficou mudo. Desculpem, gente. Então, eu vou iniciar convidando e saudando os nossos convidados, inicialmente a nossa vice-prefeita, Josefina, nossa querida Fina, a Verônica, nossa secretária de Educação, e a nossa convidada da tarde, a professora Nilma Lino Gomes. É com muito prazer que a gente recebe esse grupo tão fino, né? E queria também agradecer a presença dos professores de Santana do Riacho e todos os demais interessados que estão presentes aqui conosco, não é? Gente, é o seguinte, vocês têm ideia, nós estamos transmitindo em duas salas, uma do Zoom, e como o tamanho da sala era pequeno, nós tivemos de criar uma outra sala no YouTube, que não comportava o número de inscritos, não é? Mas a participação é igual, a gente aguarda os comentários, as questões de todos, né? A diferença é que os convidados que estão no Zoom vão poder falar ao vivo, e as pessoas que estão no YouTube vão mandar mensagens pelo chat. E nós temos aqui responsáveis que estão recolhendo essas questões para a hora do debate, né? Antes de apresentar os convidados e a gente iniciar, eu queria só dar uma ideia de que esse evento nosso hoje, essa formação, ela é parte do 13º Cipó Cultural, que é um evento que pretende fortalecer a cultura da região através da valorização das manifestações artísticas, tradições culturais locais e atividades desenvolvidas nos diferentes distritos do município. Ela iniciou hoje e vai até domingo, né? E tem uma série de atividades, como oficinas abertas à comunidade, roda de conversa, capoeira, apresentações artísticas e culturais. Essas últimas, as apresentações, que serão sábado e domingo, serão transmitidas pelo canal do Cipó Cultural do Instagram. Então, todos estão convidados. Essa edição do Cipó Cultural comemora a Semana da Consciência Negra, reconhecendo e valorizando as expressões culturais negras existentes na região e contribuindo para o combate ao racismo e os preconceitos ainda existentes. Aí o sentido desse momento nosso, né, dessa formação, que é contribuir para a reflexão dos limites e possibilidades de uma educação antirracista no contexto atual, bem como o papel da escola e do município no combate ao racismo, né? Esse evento, o Cipó Cultural, ele é produção de um coletivo de artistas e educadores que se articularam no município de Santana do Riacho para lutar por uma política municipal de cultura que garanta a democratização do acesso e a produção cultural pelos agentes e grupos locais. Agradecemos a cada um que se envolveu de forma voluntária nesse processo, né? Essa 13ª edição contou com o apoio da Prefeitura Municipal, em especial a Secretaria de Educação e Cultura, não é? E aí, está na hora de chamar nossos convidados, não é? Para abrir e saudar os nossos palestrantes, eu queria chamar a nossa vice-prefeita, a Fina. Está aí, Fina?
Fina não está? Então, enquanto Fina não chega, vamos chamar a nossa secretária de Educação, a Verônica Machado Ferreira, que tem nos apoiado diretamente na produção do Cipó Cultural como um todo. A palavra é sua, Verônica. Oi, Juarez, boa tarde. Boa tarde a todos presentes. Primeiro, eu quero agradecer, né, a todos que estão aqui conosco, né, nessa tarde. Acho que é um momento muito marcante, né, no município. Estamos aí em tempos de pandemia, né, ainda com atividades à distância, né, senão seria um momento presencial. E nós conseguimos envolver, né, os educadores da rede municipal, estadual. Então, assim, muita gratidão a todos. E quero agradecer, né, em especial, a Comissão da Cultura, né, que é quem faz todo esse envolvimento, né, além dos artistas, né, e das outras pessoas envolvidas, mas se não fosse a comissão estar à frente da organização, nós não teríamos esse evento tão importante. A professora Nilma também, né, com um currículo aí maravilhoso, né, é um prazer assim, enorme receber você aqui, mesmo que à distância, né, contribuindo para o nosso município. Tenho certeza que hoje nós sairemos com um aprendizado enorme, né, com o que você vai nos trazer. E eu acho que esse é um tema, né, muito importante, né, que nós, enquanto educadores, trabalhamos nas escolas, né, a questão do racismo, né, do preconceito. A gente não trabalha em específico um dia, né? Hoje em dia, graças a Deus, né, isso tornou-se diariamente um conteúdo, né, que a gente tem que trabalhar o tempo todo, né, para as pessoas terem a noção, a ideia de quão importante é o respeitar o outro, não pela cor, mas sim pelo que a pessoa né, pelo que a pessoa pode nos transmitir, contribuir, né, um com o outro. Então, assim, acho que já teve uma evolução enorme, né, na comunidade. Eu acho que parte dessa evolução vem, sim, dos espaços educacionais, né, porque quando a gente planta a semente na mente de uma criança, ela vai semeando, né, ela nos ajuda a trazer para a comunidade, dentro da sua casa, onde ela vai, né, um saber que vai envolver todo mundo. Então, assim, eu acho que o professor, né, o profissional da educação, ele tem uma parte, né, enorme, contribuindo com essa questão de a gente valorizar a pessoa não pela cor, né, pelo o que a pessoa tem, mas sim pelo que a pessoa é e o que ela representa, né, para cada um, ensinando as pessoas a respeitarem um ao outro. Então, assim, eu agradeço muito, né, os profissionais que estão aqui presentes hoje, né, a professora, e a todo mundo, né, que está envolvido nessas atividades, não só hoje, mas com todas as atividades que estão acontecendo, que estão sendo, né, maravilhosas. Hoje a gente teve aqui na sede do município, teve participação de uns alunos da escola, foi muito bom. E, assim, a palavra de hoje que eu tenho é gratidão a todos que estão participando e a todos que estão contribuindo para este momento. Muito obrigada. Muito obrigado, Verônica. Ô, gente, infelizmente, a Fina está com problemas de conexão, essas coisas típicas da internet desses tempos nossos, né? Mas, então... Ô Juarez, então, sim. Aqui, deixa eu agradecer a professora Nilma, né, que a Josefina queria fazer um agradecimento em especial, né, para ela, né, e falar que nós ficamos lisonjeados, né, com a participação dela em nossa comunidade. Ela tem um currículo de formação maravilhoso, né? Então, assim, a gente fica muito feliz, né, e satisfeito com a participação dela. Espero que a gente possa ter, né, um momento presencial com ela algum dia, né, que ela possa vir conhecer aqui nossos educadores, nossas escolas, né, presencial. E, assim, nós somos muito gratos à participação dela. Esses são momentos que traz para a gente, né, assim, ainda mais no tempo que nós estamos vivendo, que não está uma situação fácil. Então, assim, esses momentos que a gente pode discutir, né, assuntos tão importantes, e com uma pessoa que a gente não conhece, mas que vai trazer, né, para a gente um saber imenso, eu tenho certeza. Então, assim, seja muito bem-vinda à nossa comunidade, viu, Nilma? E obrigada.
Então, gente, mas eu vou continuar o agradecimento da Verônica, agradecer muito a nossa amiga Nilma, essa possibilidade de estar aqui conosco, dividir e trocar ideias sobre esse tema tão importante, né? Ô, gente, Nilma, vou apresentar rapidamente um rápido currículo, né? Ela formou em pedagogia pela FAI, Faculdade de Educação da UFMG, e tem mestrado, doutorado na USP, e pós-doutorado, e essas coisas, todos esses títulos, né? Ela é professora titular emérita da UFMG e bolsista de produtividade do CNPq, né? Ela foi reitora pro tempore da Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab, de 2013 a 2014, e ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e do Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, Juventude e Direitos Humanos, no governo da presidente Dilma Rousseff. Tem uma vasta produção acadêmica, tanto de artigos e livros, uma contribuição significativa para a compreensão da realidade das questões étnico-raciais no Brasil. Além disso, essa pessoa linda, amável, doce, muito solidária, que todos amam, né? Nilma, a palavra é sua, nos contemple com suas reflexões, e a partir da fala dela, a gente vai abrir o debate. Então, todos interessados, ou já, quem quiser mandar perguntas, questões, observações, estamos aguardando, tanto no YouTube quanto no Zoom. Quem estiver no Zoom pode levantar uma mãozinha, para quem não conhece, no lado direito do seu computador, tem no final de todas as teclas de acesso, tem uma que chama Reactions, e nela, clicando nela, tem uma mãozinha, você clica nela e a mãozinha se levanta, né? E aí a gente vai saber quem é que está querendo se manifestar, tá bom? Então, Nilma, tem a palavra. Obrigada, Juarez. Muito obrigada, uma boa tarde para todas as pessoas que estão aqui presentes nesse momento de formação. Quero começar agradecendo pelo convite para participar desse 13º Cipó Cultural, e principalmente porque tem um sentido especial nesse ano, que é ser realizado na Semana da Consciência Negra, dentro do mês da Consciência Negra, nesse novembro, e é um momento importante para o Brasil, não só relembrar a contribuição e participação da população negra na construção do nosso país, como também nos posicionarmos contra o racismo. E a gente sabe a importância que a escola e a educação escolar tem na nossa formação, na formação de subjetividades que sejam subjetividades antirracistas, né? Então, agradecendo dessa forma ao evento, eu também quero agradecer em especial à vice-prefeita, a Josefina Maria de Freitas, que não pôde entrar por causa das questões de conexão, a nossa querida Fina, porque eu sei que ela também apoia esse evento, e é muito importante a participação da gestão pública, o apoio da gestão pública para os eventos que nós fazemos, né, do campo público de qualquer município, de qualquer estado. Quero agradecer à secretária municipal, Verônica Machado Ferreira. Muito obrigada, Verônica, obrigada pelas suas palavras. Eu também espero conseguir presencialmente algum dia conhecer a rede, né, a rede municipal, as docentes e os docentes, e quero te parabenizar também por estar estimulando esse debate e estimulando o trabalho sobre a questão racial na rede municipal de Santana do Riacho. Agradecer Juarez Dairel, meu querido amigo, parceiro de tantos anos, né, Ju, de construção conjunta do Programações Afirmativas na UFMG, construção conjunta do Observatório da Juventude da UFMG, e essa pessoa especial que o Juarez é, e onde ele chega e a mão do Juarez encosta, a gente vê transformação. Então, muito bacana ter você aí envolvido na Serra do Cipó, em Santana do Riacho, com a educação. E agradecer também a presença de vários colegas que estou vendo aqui, do Observatório da Juventude, da UFMG,
em especial a Cimaira, que é a coordenadora, minha colega de departamento, que com muito orgulho eu vejo Cimaira hoje na UFMG, e a gente vê, né, Juarez, a continuidade do nosso trabalho por meio das novas gerações. Isso aqui é renovação, né? O campo do conhecimento precisa ser renovado, mas só por teorias. Ele precisa ser renovado pelas pessoas que levam outras histórias de vida, outras experiências, e leem as teorias de outras formas e levam também outras teorias para dentro desse campo. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E, claro, não poderia deixar de considerar e agradecer imensamente a presença das pessoas que fazem parte da rede municipal de Santana do Riacho, as docentes, os docentes, discentes, movimentos sociais, então, as pessoas que estão aqui nesse momento para me ouvir mais uma vez. E o tema, que é a educação antirracista em tempos antidemocráticos, ele é um tema que exige de nós uma conversa, digamos assim, uma reflexão, não somente sobre a educação em si, a escola em si, mas essa educação e essa escola inseridas na sociedade que nós vivemos, uma sociedade que, no momento atual, acho que qualquer pessoa com sensibilidade democrática, com senso de justiça, sabe, vive, observa que nós estamos em momentos antidemocráticos. São momentos muito difíceis para o Brasil e são momentos que o Brasil mais precisa de nós. E precisa, inclusive, da nossa consciência política. E 2022 está chegando, nós teremos eleições e a nossa consciência política tem que falar mais alto pela escolha de quem nos orienta no caminho dos direitos e não no caminho dos fracassos das lutas democráticas como temos vivido hoje. Desde 2016, do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, que eu partilho da leitura de que foi um golpe parlamentar. Bom, então, pensando nessa relação, eu posso começar a dizer para vocês que a nossa educação hoje, ela avançou muito em relação ao que foi no passado. Basta nós relembrarmos, por exemplo, a minha geração, a geração do Juarez, o que foi a educação dos nossos pais, dos nossos avós. E no meu caso, que sou uma mulher negra, que vem de uma família que a força de trabalho foi explorada pelo trabalho escravo, mais ainda, né? A educação, com todos os desafios que nós vivemos hoje, e eu penso aqui a educação pública, é sobre essa que eu vou falar, ela avançou em relação ao passado. Mas esse avanço, ele é confirmado hoje do ponto de vista legal, das leis, né, das normativas legais e do ponto de vista da prática também. E eu quero explicar melhor o que eu estou dizendo. Do ponto de vista dos avanços legais, a gente tem uma Constituição Federal de 1988, logo após a queda da ditadura militar, logo após uma Assembleia Nacional Constituinte muito tensa, muito complexa. Nós temos, então, uma Constituição Federal com um capítulo da educação que se diferencia de outros capítulos da educação de outras constituições, principalmente quando nós pensamos no contexto da ditadura militar. Nós temos também esse avanço visto, confirmado, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, a Lei 93/94, de 96, que também tem um capítulo da educação, que por mais tensão política, discussão tensa que foi a elaboração e os caminhos da nossa LDB, ela é muito diferente do que foi a LDB, por exemplo, de 71, da ditadura militar, e a sua revisão em 82, ainda no processo da ditadura. Então, a educação, ela avançou porque a sociedade se democratizou mais. Isso acontece separado. Então, se a educação avançou em termos de acesso, de democratização, principalmente quando nós pensamos na educação básica, né? As pessoas que antes eram excluídas desse processo da educação básica e que hoje estão presentes nas escolas, sujeitos e sujeitas que, inclusive, fazem repensar o currículo, fazem repensar a nossa relação, né, dentro da escola, com conhecimento, com ensino, tudo isso acontece também porque aconteceu e ainda existe um processo de correlação de forças na sociedade, lutas para democratizar mais a nossa sociedade e lutas para que essa sociedade continue ou aumente dentro dela um perfil conservador que nós sabemos que a sociedade brasileira tem. Nesses últimos anos,
nós temos visto ainda mais esse perfil conservador se ressaltar, digamos assim. E eu penso que um dos principais avanços que nós temos é que hoje a educação ela é considerada um direito de todas e de todos. Se nós olharmos, por exemplo, o que foi a instrução pública na época da escravidão, sequer estava sendo considerada ali direito de todos e de todas, e numa sociedade em que uma grande maioria era população escrava, por exemplo. Se nós pensarmos também o que foi a escola no seu início da configuração, a presença das classes médias dentro das escolas públicas, e depois com todo um processo, a redefinição, a organização dos grupos escolares, as lutas por democratização, e hoje nós temos, por exemplo, pessoas que há anos atrás era impensável a presença dessas pessoas dentro da escola básica e dentro do ensino superior, por exemplo, né? Bom, mas isso tudo não acontece sem um movimento na sociedade, né? A gente sabe disso. Então, há atores políticos que são responsáveis por essas conquistas democráticas, não só na educação, mas também em outras áreas, outros setores do nosso país. E, principalmente, responsáveis por essa concepção de educação como direito social, direito para todos e para todas. Responsáveis por uma concepção de que os direitos humanos não se realizam se você não tiver o direito à educação também sendo realizado. E quem são esses? Eu posso citar o movimento das trabalhadoras e dos trabalhadores docentes. Então, o movimento docente é muito responsável pelas lutas e pelos processos de redemocratização da educação no Brasil. E eu também citaria os movimentos sociais, de um modo geral. E, em especial, quando a escola pensa a questão da diversidade, e quando hoje nós temos os chamados sujeitos da diversidade dentro da escola, tendo essa diversidade sendo considerada também como uma questão pedagógica, eu não posso deixar de falar dos movimentos negro, do movimento de mulheres, do movimento LGBTQIA+, né, do movimento das pessoas com deficiência, do movimento das pessoas do campo, do movimento quilombola, do movimento indígena, pelo menos para citar alguns, que têm ajudado nesse processo de democratização, de ampliação, não só da escola como direito, mas também de questionamento desses currículos escolares com os quais nós trabalhamos e adolescentes, crianças, adolescentes, jovens e adultos lidam ou têm contato e são formados dentro da escola. E eu parto da tese de que os movimentos sociais, eles politizaram a educação, politizaram os direitos, e o movimento docente, ele politizou e muito o lugar da própria docente, do próprio docente, como profissional da educação. Não mais a educação como missão, não mais a professora como tia, por exemplo. Os movimentos sociais, eles politizaram a importância da educação na formação das gerações e politizaram também o lugar da escola como uma instituição responsável não somente pela transmissão de conteúdos, que é tudo que a gente fala hoje, mas, há tempos atrás, não era assim que se falava ou que se pensava uma função de uma educação escolar. Então, eu parto da tese, e várias pessoas aqui sabem, de que os movimentos sociais, eles são educadores. E, em especial, no caso de uma educação antirracista, o movimento negro ele é um educador, e tem reeducado a escola, a educação, o Estado, a universidade, a sociedade, em relação ao combate ao racismo e em relação à urgência de, no caso da educação, uma educação antirracista. Bom, o que esses movimentos sociais fizeram, que eu acho importante ainda ressaltar nessa visão mais geral? Eles revelaram que a escola é também responsável pela formação da consciência crítica dos estudantes e das estudantes, e não somente como um lugar de uma educação bancária, como Paulo Freire mesmo nos falava e nos ensinou, aproveitando os 100 anos de Paulo Freire que comemoramos esse ano. Mas, então, se a gente tem esses avanços, esses processos de redemocratização, se nós temos a escola como um direito hoje, se esse direito diz respeito a uma diversidade de sujeitos dentro das instituições escolares, que antes não estavam, isso a gente pode pensar na educação básica e também no ensino superior, por que nós temos que falar sobre racismo na escola? Por quê? Será que a democratização por si só não carrega consigo uma releitura da presença de fenômenos perversos na sociedade, como é o caso do racismo, como eles se expressam dentro da escola?
nós falamos hoje, e é quase que uma narrativa comum no campo progressista, emancipatório, que existe um racismo estrutural na sociedade, isso significa que ele estrutura as relações sociais dentro de uma sociedade, e essas relações sociais, elas se dão nos espaços mais diversos e dentro das instituições. Como dizer que a escola, enquanto uma instituição, não tem dentro de si também o racismo? Como dizer? Então, a discussão sobre o racismo estrutural, que hoje ela tem sido mais forte, ela tem que avançar para nos fazer rever e repensar todas as instituições da sociedade brasileira e como essas instituições, elas reproduzem esse racismo na sua conformação e quais são os caminhos realizados para a superação, ou o combate primeiro e depois a superação do racismo no seu interior, nas relações estabelecidas, em relação aos sujeitos, em relação à composição étnico-racial dos sujeitos que estão nas instituições, a composição nos lugares de poder, nos lugares de decisão. Isso tudo é um olhar antirracista necessário de se lançar para as instituições e, no caso da escola, se lançar para dentro da escola. E não só a escola enquanto a instituição do ensinar, né, e do compartilhar, mas também as estruturas que mantêm as escolas em funcionamento, as secretarias municipais de educação e... passando uma corpo de bombeiro aqui. O online é assim, né? Todos os ruídos aparecem, né? Então, não só em relação às escolas, como eu falava em si, mas também as secretarias municipais, as secretarias estaduais, as instâncias que realizam a política educacional, seja em nível federal, como, por exemplo, o Ministério da Educação, seja em nível local, como as secretarias e a gestão das secretarias de educação. Bom, indo à frente, então, por que a gente, além disso, tudo que eu falei, nós temos que falar sobre racismo na escola? Por que o movimento negro lutou durante tantos anos até alcançar a conquista histórica da alteração da LDB pela Lei 10.639, de 2003, ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas de educação básica? A outra pergunta, por que nós ainda, mesmo com o Programa Nacional do Livro Didático, o Programa Nacional da Biblioteca da Escola, tendo avançado nos tempos democráticos, que agora eles estão em retrocesso, por que ainda esses livros trazem imagens, leituras ainda estereotipadas das pessoas negras? Por que não estudamos ainda, de uma maneira geral, na formação de professoras e professores, sendo tanto a inicial quanto a continuada, sobre a questão racial na sociedade brasileira, na cultura, no trabalho, no desenvolvimento, na história? Por que a gente ainda não estuda sobre a luta do movimento negro e uma educação democrática, quando, por exemplo, estudamos na universidade sobre os movimentos sociais, sobre a luta contra a ditadura militar? Por que quando a gente faz essas análises e reflexões, não também está a luta do movimento negro contra o racismo, por exemplo, no período da ditadura militar, que aconteceu? E há registro histórico, inclusive, documentado sobre isso. Por que será que o combate ao racismo ainda é uma coisa vista pelas pessoas como algo bélico, né? Falar, combater o racismo, isso é uma coisa bélica, professora Nilma. E eu vou dizer, um fenômeno perverso como é o racismo tem que ser combatido simplesmente com o discurso? Ou exige para nós o combate ao racismo uma tomada de posição explícita e pública, independentemente de eu ser negra, ser branca, ser indígena, de pensar uma sociedade democrática que tem que ser aquela que caibam, de fato, todos e todas nas suas diferenças. Mas não é caber só de juntar todo mundo dentro da sociedade, é caber participar de forma cidadã da vida da sociedade. Bom, mais ainda uma pergunta: por que ainda há tanta resistência de docentes, das docentes, dos docentes, de discentes, da comunidade, de gestores e gestoras da educação básica e ainda do ensino superior, das secretarias de educação em discutir, em tematizar, em compreender sobre a questão racial e uma educação antirracista? Por que isso tudo ainda acontece? Por que ainda nós temos que falar sobre a questão do racismo na escola? Por que será? Porque nós vivemos em um país que ele é diverso e, ao mesmo tempo, extremamente desigual.
Um país que tem na sua estrutura o histórico de colonização, de escravidão, um capitalismo que se exacerba no mundo e aqui toma contornos específicos no Brasil, na América Latina, um país de bases patriarcais que não saiu da nossa estrutura e do nosso imaginário até hoje, um país que rejeita a diversidade sexual, coloca a diversidade sexual no lugar da normalidade. Vivemos nesse país, um país de desigualdade econômica profunda. Então, essas desigualdades que são frutos de fenômenos históricos estruturantes, capitalismo, racismo, patriarcado, esses fenômenos, eles estão na conformação dessa sociedade diversa que nós participamos, e eles estão imbricados em relações de poder. E por isso eles são capazes de transformar tudo que é diverso e diferente do padrão colonial estabelecido, de classe, de raça, de gênero, de conhecimento, em inferioridade, em aberração, em fora da norma, em exótico, né? E para aqueles e aquelas que atuam, lecionam, pesquisam, compreendem o que é uma educação antirracista, há um ponto que eu não preciso repetir, mas, dado o contexto de incertezas em tempos antidemocráticos que nós vivemos no Brasil, eu vou ter que repetir essa narrativa importante. Nós precisamos lutar pela defesa do que é público no Brasil. Nós precisamos lutar contra a lógica privatista implantada pela articulação capitalismo e neoliberalismo na sociedade que afeta a educação pública e afeta a vida das pessoas. Traz não somente desemprego, traz fome, traz miséria, traz intolerância religiosa, traz racismo e traz tantas outras coisas. Não há como lutar pelo direito ao público e ao público com direitos numa sociedade, em especial na educação, se nós não considerarmos a importância da escola básica como espaço de formação cidadã, crítica, inclusiva, laica, democrática e que reconheça a diversidade. Mas, para aquelas e aqueles que sabem da perversidade do racismo, eu acrescento, nós precisamos lutar pela escola pública, cidadã, crítica, inclusiva, laica, democrática, que reconheça e respeite a diversidade e seja antirracista. Uma escola antirracista é aquela que tem como um dos eixos das suas práticas, dos seus currículos, avaliação, gestão, formas de participação, ensino, a educação antirracista. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. A educação antirracista, ela não veio com uma proposta do Estado. Ela não veio com uma proposta da escola. Ela veio com uma proposta da população negra organizada que vive, sente e sofre os impactos do racismo. A educação antirracista, ela não se inicia na escola, mesmo naquelas com propostas e projetos pedagógicos considerados avançados. Ela é fruto da ação das pessoas negras na sociedade e na escola. Ela faz parte, na minha perspectiva, de uma herança ancestral, como um legado da população negra, que ao se politizar, transforma-se e transforma a si mesma e transforma também em demanda pública e política para todas as instituições essa luta antirracista, em especial para a escola. Então, quanto mais nós lutamos para democratizar a educação, para democratizar a escola pública, eu volto ao início da minha fala, à abertura da minha fala, chamando a atenção pela dimensão pública, mais ao longo dos anos, o povo, né, chamado povo, foi adentrando o espaço escolar. E quanto mais nós lutamos por justiça curricular, mais os conhecimentos diversos produzidos pelos sujeitos pertencentes a esse povo, com 56% de pessoas negras, né, no Brasil, quanto mais esses conhecimentos, eles passaram a fazer parte das instituições escolares e passaram também a tensionar, né, e disputar lugar com as fórmulas, digamos assim, de conhecimento científico que muitas vezes nós temos quase que inalteradas, né? Há situações na escola que eu vivi quando era criança e que hoje, nos estudos, nas pesquisas com formação de professores, nós vemos também as crianças, adolescentes, jovens e adultos negros viverem hoje, mesmo com todos os avanços que nós já tivemos de repensar o racismo na educação da escola.
Por isso, eu diria que uma educação antirracista, ela deveria ser um caminho comum de toda e qualquer luta por educação democrática e como direito. E por quê? Porque ela faz parte de um processo de reeducação de todos nós, de todos os pertencimentos étnico-raciais, pessoas de todos os pertencimentos étnico-raciais, de gênero, de orientação sexual, localização regional, classe social, na compreensão de que os direitos sociais, os direitos econômicos, os direitos políticos, os direitos humanos, eles só se realizam na prática se nenhum e nenhuma sujeito ou sujeita social, nenhuma ser humano for discriminado pela sua diferença. E no caso do tema da nossa conversa de hoje, não seja discriminado pelo seu pertencimento étnico-racial. Enquanto houver um estudante ou uma estudante, familiar, docente, técnico administrativo, agente cultural, enfim, sujeitos que fazem parte da escola e da sociedade sofrendo discriminação racial, guardando como lembrança da sua trajetória escolar situações de discriminação racial vividas por si mesmo ou vistas, né, de outros sujeitos e outros estudantes, docentes vivendo também, a nossa escola, ela não será democrática, porque ela ainda não é antirracista. Se algo que eu gostaria de deixar para vocês, então, nessa tarde, é a reflexão de que, em um país com 56% de pessoas autodeclaradas negras, pelo censo do IBGE, com o Estatuto da Igualdade Racial, uma lei 12.288 de 2010, com a lei 10.639, que alterou a LDB, com a questão da história e cultura afro-brasileira africana, em uma sociedade que nós temos cotas para estudantes de escola pública, raciais, indígenas, pessoas com deficiência nas instituições federais de ensino superior, que nós temos cotas raciais nos concursos públicos federais, não há como dissociar a nossa luta por uma educação democrática da luta antirracista. Toda educação democrática ela tem que ser antirracista, e toda educação antirracista tem que ser democrática. Esse é o meu mantra ultimamente. Esse é um dever público, é um dever ético, é um dever profissional de todos e todas que atuam nas escolas, nas universidades, de todos os docentes, gestores e gestoras, coordenadores pedagógicos, daqueles que cuidam da portaria, da alimentação escolar, da faxina da escola. Não se pode mais, no século XXI, tolerar racismo na escola. E eu me lembro de uma campanha, há tempos atrás, na década dos 90, me parece, que era intitulada Onde você guarda o seu racismo? E a resposta assertiva dessa campanha, eu sempre me lembro dela, é que racismo não se guarda, racismo joga fora. E isso é muito forte, é muito importante. E a escola não conseguirá cumprir a contento esse dever ético e profissional se ela não estiver junto com as outras instituições e áreas da sociedade nessa mesma luta antirracista. Saúde, trabalho, assistência, previdência, cultura, direitos humanos. Por isso, toda a nossa proposta de intersetorialidade, quando nós falamos sobre as políticas públicas intersetoriais, ela também deve ser antirracista. E é por isso que é muito importante que nós tenhamos aberto esse evento aqui com a presença da secretária municipal, com o apoio da vice-prefeita, porque em tempos antidemocráticos, a escola, na sua luta contra o racismo, ela não pode ficar sozinha. É preciso que haja vontade política, é preciso que haja ordenamento político, é preciso que haja recursos públicos dentro do orçamento, para que as condições materiais, didáticas, pedagógicas, de formação continuada, de estímulo à formação inicial nas redes públicas, como um todo, possa realizar essa educação antirracista. Não significa, como se diz, jogar nos ombros das professoras e dos professores a responsabilidade de sozinhos e sozinhas realizar uma educação antirracista ou se formar e rever, se reeducar para uma educação antirracista, é preciso que haja, então, as condições adequadas também, para que essas profissionais, esses profissionais se formem, repensem, discutam, né, e possam realizar essa educação antirracista no seu cotidiano. Não se pode cair nesse comodismo de dizer que a tarefa é só de um grupo e não do outro. A tarefa é para todo mundo.
Se é direito social, se é educação democrática e antirracista para todos, todos e todas têm que estar envolvidos. Então, nós estamos num momento muito tenso no nosso país. Para todos e todas que lutam pela democracia, acreditam na democracia, em especial para a educação e educação pública, porque nós estamos num tempo de incertezas e tempos antidemocráticos na configuração do poder no Brasil desde 2016, como já falei anteriormente, acirrado pelas eleições de 2018. Todos os avanços democráticos que nós construímos, eles estão sendo cruelmente atacados. Eu não preciso repetir todos eles para vocês. Nas políticas de igualdade racial implementadas, nós temos visto um esvaziamento dessas políticas, e era muito importante, por exemplo, na presença da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, no Ministério da Educação, porque era aquela que congregava, em nível federal, todo um processo de formação de professores numa perspectiva antirracista, numa perspectiva democrática. Lá estava a educação de jovens adultos, lá estava a educação indígena, educação em relações raciais, lá estava a educação ambiental, e nós vimos isso tudo ser desestruturado, né? Desde meados de 2016 e concretizado na atual gestão do Executivo Federal de 2018. Então, os ministérios que existiam não existem mais, o Ministério da Educação não faz esse investimento mais. Então, os tempos são muito difíceis para nós. Então, nós nadamos contra uma correnteza. Mas, para nós que somos da educação e lutamos por educação pública, me digam quando é que a gente não nadou contra uma correnteza? Eu acho que agora a correnteza está maior. Mas, assim, a nossa capacidade de luta para democratizar a educação, ela é histórica. Então, por isso que não é tempo de esmorecer, mas é tempo de se articular. Como diz a Conceição Evaristo, nossa querida poeta e escritora, é tempo de nos aquilombar. E isso é muito importante para os docentes que estão na escola e as docentes, e para a gestão pública, né? Como nos aquilombar para garantir a educação como direito e uma educação antirracista em tempos antidemocráticos. Essas são questões que nós temos que nos colocar, e são questões pedagógicas e políticas. Bom, indo à frente, há uma outra questão que cai sobre a nossa cabeça de tempos antidemocráticos, é a emenda constitucional 95 de 2016. Né? Precisamos lutar, sim, para derrubar essa PEC, essa emenda, porque há 20% de recursos do orçamento congelados para assistência, para educação, para saúde, para segurança, isso é um impacto tremendo sobre a educação. Se é sobre educação em nível federal, imagine em nível local, como nós estamos falando aqui do município de Santana. Então, por isso que a educação antirracista ela é, ao mesmo tempo, dever e desafio, né? E, para tal, nós precisamos construir e tornar compreensível o que nós entendemos por essa educação antirracista. E eu quero, então, ir caminhando para o fim da minha fala, apontando para vocês alguns eixos norteadores de uma educação antirracista, os quais, na minha opinião, eles deverão ser acrescentados à nossa luta por uma educação democrática. Caso contrário, nós corremos o risco de a questão racial ficar negligenciada no contexto das lutas por retomada democrática e contra o Estado autoritário e a necropolítica das elites, que hoje impera, lamentavelmente, na orientação central do nosso país. Então, vamos lá para quais são esses eixos orientadores de uma educação antirracista. Primeiro, uma educação antirracista é aquela que compreende que dentro do grande leque de expressões da diversidade no Brasil, na escola brasileira, o Brasil e a escola brasileira convivem com a diversidade étnico-racial. E nesse grande e complexo leque da diversidade étnico-racial, a população negra brasileira ela é central. Segundo o IBGE, as pessoas negras, autodeclaradas pretas e pardas nos censos, elas correspondem a 55,7% da população brasileira. E ainda, dentre os pobres, 75% são negras e são negros. Segundo ponto, para promover uma educação antirracista, é preciso reconhecer a existência desse racismo estrutural que eu falava, e do racismo institucional. E reforçando a presença desse racismo na estrutura das instituições e que a escola não é um espaço neutro, desarticulado dessa situação. Outro ponto, terceiro, é que a educação antirracista ela é aquela que indaga a gestão, a sua forma de se concretizar. Na minha perspectiva, quando nós falamos, né, e lutamos por uma gestão democrática na escola, nós temos que qualificar mais o que nós estamos chamando de gestão democrática na escola nesse momento.
Ela não se limita aos aspectos burocráticos, técnicos e administrativos, ela é eminentemente política, a gente sabe disso. Por isso, nós temos, em tempos antidemocráticos, nós precisamos compreender mais e melhor o lugar antirracista na gestão. Não somente para representar administrativamente a escola e seus docentes e discentes, mas para, principalmente, representar politicamente a escola e a comunidade escolar de forma pública e democrática, reconhecendo a sua diversidade. Há anos eu tenho visto a disputa de grupos conservadores pela gestão da escola, mas talvez nós não tenhamos notado que muitos desses grupos que fazem parte da comunidade são, por exemplo, fundamentalistas religiosos e religiosas. São pessoas reacionárias que estão dentro da escola e que defendem, por exemplo, escola sem partido, que querem implantar o proselitismo religioso na escola e na forma de fazer política educativa, no micro e no macro. O que eu quero destacar é que esses grupos, eles se articulam muito mais nos últimos tempos, eles se articularam mais nesses últimos tempos, e eles são responsáveis, sim, na sociedade, por uma virada à extrema-direita no nosso país. E os ideólogos que seguem essa orientação apoiam todas as reformas antidemocráticas que nós temos visto no nosso país nos últimos tempos, que retiram direitos das pessoas. E com um país com 75% da população pobre sendo negra, eu não preciso dizer para vocês quais são os sujeitos mais afetados pelas retiradas de direitos. E esses sujeitos, essas sujeitas, eles estão na escola pública devido à nossa luta pela ampliação da democratização da escola, mas, ao mesmo tempo, começam a sair dessa escola, a evadir dessa escola, a não dar conta dessa escola, porque não há as condições materiais na sociedade, políticas e de direito para que permaneçam nesses espaços. Bom, uma outra dimensão de uma educação antirracista é aquela que indaga, descoloniza, que transforma o currículo, à luz da diversidade racial, social, de gênero, da diversidade epistêmica existente na sociedade, no Brasil, na escola. Eu quero enfatizar por que eu estou falando aqui do Brasil da escola, porque eu não preciso ter a presença física do estudante, da docente, do docente negro dentro da escola para que um currículo seja antirracista. Se é para todos e todas têm que aprender, e todos e todas têm o dever ético e político de sermos antirracistas. Um outro ponto que eu quero trazer de orientação do que é uma educação antirracista para a nossa reflexão é que uma educação antirracista ela nos ajuda a compreender melhor a relação das crianças, adolescentes, jovens e adultos com o território, e isso é muito importante. Isso é mais do que compreender o entorno escolar, como muitas vezes nós falamos, né? O município de Santana do Riacho, por exemplo, ele tem em torno de si, né, está perto, por exemplo, de Jabuticatubas, onde se encontra a comunidade do Quilombo Mato do Tição, que é extremamente estudada por antropólogos, educadores, etc., da universidade. É perto do Quilombo do Açude também, a gente está nessa região. Ou seja, e tem uma tradição do candombe, né, andei pesquisando na internet. Então, ou seja, há uma presença quilombola no território, no qual as escolas municipais se encontram. E essa realidade quilombola, por exemplo, numa educação antirracista, ela tem que fazer parte dos currículos da discussão das crianças, adolescentes e jovens que estão nas escolas dessa região, não só em Santana do Riacho, dessa região. Nós temos, inclusive, diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola. A pergunta é, as escolas que estão nesse território realizam, por exemplo, construíram diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola, nacionais não, desculpa, locais, regionais. Se não dá para fazer uma local, é possível fazer uma regional e articular os municípios. Isso é construir uma educação antirracista, porque não é só a especificidade quilombola, mas é a relação que a escola tem com esse território, os sujeitos que estão nesse território, não só garantindo direitos, mas reeducando, inclusive, para superar preconceitos, por exemplo, que a comunidade quilombola enfrenta na sociedade e as crianças, jovens e adolescentes e adultos quilombolas enfrentam nas escolas no nosso país. Essa é uma sugestão, uma reflexão. Então, uma educação antirracista é aquela que, no seu projeto educativo, constrói ações para trazer essa presença negra dos territórios que a escola está localizada
e também dialoga e reconhece e conhece quais são os movimentos sociais, quais são os movimentos culturais, quais são as ações coletivas antirracistas que tem nesse território, para que, assim, possa não só dialogar, mas aprender e reconhecer que há um conhecimento produzido nessas experiências culturais sociais. E esse conhecimento ele tem que fazer parte do conhecimento escolar, ele tem que fazer parte do currículo dessas escolas. Muitas vezes você vai buscar uma coisa lá longe, né? Lá de uma dimensão cultural lá distante, e o que é local mesmo, a gente não pensa, e principalmente numa perspectiva antirracista. Bom, isso vai poder nos ajudar a reinterpretar o currículo à luz de uma educação antirracista, pois constrói e produz saberes, né, e saberes que vão nos reeducar na relação com os sujeitos e as sujeitas que estão dentro dessa escola e que estão nesse território. Isso é muito importante. Acho que a própria presença da Serra do Cipó, a própria discussão sobre um turismo que seja um turismo sustentável, o lugar onde as pessoas que moram na região ficam em relação a esse turismo, que a gente sabe que muitas vezes é predador, quais são as pessoas que estão nesses locais dos serviços, onde está a população negra, quais são os principais dilemas que essas pessoas enfrentam. Essas questões não são para os movimentos sociais apenas. Os movimentos sociais eles vão fazer a luta política, mas a escola tem que fazer a luta pedagógica, que é também política. E uma forma de lutar pedagogicamente na escola é mexendo nos currículos, é mudando a relação pedagógica, é garantindo o direito de ser quem se é dentro dessa instituição e é possibilitando uma pedagogia que não negue o conflito, mas que assuma que o conflito faz parte da construção do conhecimento da nossa vida e que entende que, ao passar por nossas mãos, se é que eu posso dizer assim, a nossa contribuição tem que ser na formação de subjetividades que se indignam contra toda e qualquer forma de discriminação racial, preconceito e outras formas de discriminação. Bom, caminhando para o fim, uma educação antirracista é aquela que faz uma leitura crítica sobre o que leem os nossos estudantes. Se há literatura afro-brasileira na biblioteca dessas escolas, se não há, está na hora de adquirir, de pensar no orçamento, como é que isso pode ser feito, o contato com literatura, com autores, autoras, com personagens negras, tudo isso forma subjetividades de reconhecer a diversidade como algo que é próprio da humanidade, não como algo que é exótico à humanidade, algo só para os negros e para as negras, entendem? Bom, isso também significa que uma educação antirracista, ela é inclusiva, ela é emancipatória e ela é politicamente posicionada ao lado das lutas por uma sociedade, um currículo e um planejamento democrático. Se nós avançamos no entendimento do racismo, quando nós compreendemos o caráter emancipatório que o combate ao racismo traz para todos e todas, nós precisamos, então, entender que precisamos ouvir, escutar os sujeitos negros e negras da escola e as suas experiências de racismo. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós desconsideramos a dor das pessoas que sofrem o racismo. Muitas vezes, quando um estudante, uma estudante fala desse lugar, ou fala do sofrimento que o racismo produz, a nossa tentativa é diluir o conflito. E falar, não, isso não aconteceu, não, isso foi uma forma de brincadeira e tal. Isso não pode acontecer. Então, a atenção para a dor que o outro sente e a postura pedagógica de como lidar com essas dores, né, isso é importante para a construção de uma educação antirracista. Então, por isso que uma educação antirracista ela só pode ser democrática, gente. E uma educação democrática só pode ser antirracista. E ela tem uma radicalidade, né? Uma radicalidade, a gente tem que entender isso. A gente tem que entender quando nós implementamos, então, uma educação democrática e antirracista, nós teremos posições contrárias, nós teremos reações e resistências, mas se é uma educação pública, não cabe outro lugar para nós a não ser esse. E ao implementarmos uma educação antirracista, vocês verão que outros fenômenos vêm junto, porque ela também tem que ser, além de democrática, ela tem que ser antipatriarcal, ela tem que ser anti-LGBT-fóbica, ela tem que ser contrária às desigualdades sociais, ela tem que ser pela socialização do conhecimento, pela justiça cognitiva,
dentro dos nossos currículos, pelo reconhecimento de que esses sujeitos constroem conhecimento nas suas experiências sociais, os sujeitos negros e negras, sejam os docentes, as discentes, as pessoas que estão trabalhando na escola, e que é justamente essa profusão de conhecimentos, se nós soubermos articulá-la com o conhecimento que é o responsável, né, que a escola é responsável, melhor dizendo, por socializá-lo, chamado conhecimento escolar, e ampliarmos, né, para num futuro próximo, nós passarmos a entender que, ao pensar conhecimento escolar, nós estamos falando também dos conhecimentos construídos pelos sujeitos, aí nós vamos ter uma escola cada vez mais democrática, um currículo cada vez mais democrático, e, por isso mesmo, cada vez mais antirracista. E que, ao falarmos sobre uma educação antirracista, nós não vamos dissociá-la de uma educação democrática. Então, acho que esse é o desafio que eu gostaria de deixar para as pessoas nessa tarde, para a rede, que é possível nós avançarmos e caminharmos mais. E, um pouco inspirada no que o Boaventura Souza Santos fala no texto dele, por uma sociologia das ausências das emergências, lançar um olhar sobre a gestão, sobre os currículos, sobre as práticas nossas nas escolas, nas redes de ensino, de quais são as ausências da presença negra nos nossos currículos, nas nossas práticas, nas nossas ações? As ausências estão aí, quais são elas? Vamos detectá-las e vamos fazer emergir as experiências, as práticas, os conhecimentos dos sujeitos, porque, ao fazer isso também, nós vamos, inevitavelmente, construir outras posturas, né? Outras práticas pedagógicas, políticas, de direitos, e aí a gente contribui para uma transformação da escola. E isso é possível fazer mesmo em tempos antidemocráticos, porque nós não podemos nos congelar e enrijecer pela